Então, boa tarde a todas e a todos. Cumpro-me a mim, na qualidade de Vice-Presidente da Assembleia da República, em substituição do Sr. Presidente da Assembleia da República, estar aqui a presidir a este momento cerimonial em que se fará a apresentação do programa da evocação do Conselheiro António Cândido, no centenário da sua morte, que, é sabido, se irá comemorar com rigor no dia 24 de outubro deste ano. E, portanto, eu quero começar por cumprimentar todos os membros da mesa, pessoas da maior responsabilidade e que têm um particular gosto e um particular envolvimento neste programa comemorativo e evocativo da figura do deputado António Cândido, e também por isso quero me dirigir às pessoas que estão presentes nesta sala, aos meus colegas deputados e demais entidades aqui presentes, membros da Misericórdia Local e outras personalidades, sobretudo também da família do deputado António Cândido. Esta apresentação terá a participação de vários oradores, desde logo e antes de mais do Sr. Professor Luís Leite Ramos, que agora deixou de ser deputado para tornar a ser professor. Ele já era professor aqui, mas lá fora, com todo o título e toda a circunstância, e depois seguir-se-ão vários oradores que já estão presentes na mesa. A mim cumpre-me apenas algumas palavras de circunstância na abertura e depois, eventualmente, veremos na parte final, mas dizer-vos que eu, como transmontano também, me sinto particularmente honrado por haver pessoas, por haver entidades que generosamente invocam a memória desta pessoa, como foi o António Cândido, um português ilustre, português nem sempre atinado com o seu tempo, é bom dizê-lo, porque a memória e o tempo nos cria alguma distância crítica, nem sempre atinado com as dinâmicas do seu tempo, mas de facto em várias circunstâncias um pioneiro. E é sobretudo neste aspecto que eu quero sublinhar, enquanto deputado, a exemplaridade deste e até a excepcionalidade deste deputado. Desde logo rezam as memórias e os textos, que estão aí patentes para não deixar morrer as memórias, que era um deputado de excepcional qualidade, um homem vibrante no discurso, na pose, na dinâmica da frase, na atração que gerava sobre o público, enchendo-se as galerias, na altura, à falta de outros espetáculos em Lisboa, as galerias da Assembleia, as galerias parlamentares eram um bom lugar para as pessoas poderem cultivar muito daquilo que era a palavra, os conceitos, as novidades, as tricas políticas, a disputa política e, portanto, António Cândido era daqueles oradores que funcionava como um verdadeiro magneto social, atraindo aqui pessoas das mais diversas origens e das mais diversas experiências e dos mais diversos interesses. Para além disso, dizer-vos que António Cândido é mais um dos famosos filhos de Amarante. Amarante, para mim, pessoalmente, já agora uma pequena nota pessoal, funciona sempre como uma terra muito especial, porque vem-se do interior, como agora se vem-se do interior do Nordeste transmontano. Terra seca e escalabrada. E depois passa-se a Cordilheira do Marão, agora rapidamente, pelo túnel, de 6 km, e entra-se numa espécie de outro mundo. O mundo do verde, o mundo da umidade, o mundo da calma, da serenidade, e, no fundo, cria aqui um contraste, que é um contraste, podem acreditar, revivificante para quem vem daquelas terras poderosas também, mas cheias de agrura, que são as terras do interior do Nordeste, e, sobretudo, nos tempos que correm com estes calores extremos, nota-se bem esta diferença. Ainda hoje de manhã, quando lá passei, se notava realmente esta diferença. E, portanto, é mais um filho desta terra generosa, esta terra cheia,
de talentos que é Amarante e que, no fundo, tão bem representou Portugal em várias circunstâncias e em vários momentos. Melhor do que eu falarão, com certeza, outras pessoas, não apenas por ligações intelectuais, mas também por ligações emocionais de vária natureza. O amarantino Luís Leite Ramos não deixará de o fazer com toda a verve e com toda a paixão, mas dizer-vos também que, lendo alguns tratos das suas intervenções aqui, se fica realmente maravilhado com a riqueza retórica, com aquilo que é o esplendor do seu texto, do seu pensamento, e por isso sempre se exagera um pouco, mas assim se caracteriza melhor as pessoas quando o comparavam a Demóstenes e a Cícero. Seria, portanto, e até mesmo a José Estevão, que está aí a estátua de José Estevão aqui nas cercanias do nosso Parlamento, para, no fundo, dizer que António Cândido foi um ser excepcional, oriundo de uma terra que deu outras figuras excepcionais ao nosso país, um homem que acompanhou muito bem o seu tempo, às vezes mais à frente do seu tempo, às vezes absolutamente consuetâneo e contemporâneo, e às vezes aqui ou ali com alguma situação de incompreensão face ao seu tempo. De qualquer modo, o que sobra é um homem que, ao fim de 100 anos da sua morte, isto é que é relevante, isto é que é de sublinhar, está aqui a provocar-nos está aqui a dizer-nos que é importante celebrar a memória, celebrar este passado, celebrar este exemplo e celebrar tudo aquilo que foi feito por este brilhante amarantino, como outros que dali saíram e que projetaram Portugal e nos elevaram a um patamar de maior desenvolvimento e de maior bem-estar, como aliás é sabido. E, portanto, dito isto desta maneira muito simples e muito discreta, eu passo de imediato a palavra ao professor Luís Leite Ramos, que agora ele terá a bondade de vos apresentar com mais detalhe a figura e, sobretudo, o ciclo das comemorações, que vai ser longo, vai se expandir durante mais ou menos um ano, da invocação e da evocação do deputado, do nosso deputado António Cândido. Tens depois a palavra, Luís Leite Ramos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Adão Silva, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, Sr. Vice-Procurador Dr. Carlos Adérito, em representação da Sra. Procuradora-Geral da República, Sr. Presidente da Academia das Ciências, Sr. Professor Dr. José Luís Cardoso, Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, em representação do Sr. Reitor, Professor Dr. João Nuno Calvão, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, Sr. Presidente dos Estudos Amarantinos, Dr. Pedro Barros Pereira, Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Amarante, Sr. José Silveira, familiares de António Cândido, minhas senhoras e meus senhores, uma palavra muito especial ao professor Pedro Tavares de Almeida, que tem estado connosco desde a primeira hora, o Dr. Rei Costa, que é o representante da Assembleia da República na Comissão Organizadora, e todos aqueles que estão hoje aqui para nos ouvir e ouvir na apresentação deste programa de evocação. Eu gostaria de começar com duas notas de agradecimento. Uma à Câmara Municipal de Amarante, na pessoa do seu Presidente, e ao Centro de Estudos Amarantinos, na pessoa também do seu Presidente, pela iniciativa de organizar esta evocação. E depois, pela capacidade que foi sendo desenvolvida ao longo deste tempo de juntar a esta evocação instituições com a dimensão, o prestígio e a relevância da Assembleia da República, da Procuradoria-Geral da República, da Universidade de Coimbra, da Academia das Ciências, da Santa Casa da Misericórdia, da Câmara do Porto e do Ateneu Comercial do Porto, que são, no fundo, as instituições promotoras e parceiras nesta iniciativa. Foi realmente um sucesso desse ponto de vista, desde a primeira hora, termos tido destas instituições uma aderência, uma adesão a esta evocação.
E, em segundo lugar, agradecer, enfim, a confiança e a missão que depositaram em mim de comissariar este evento, esta evocação, e, portanto, para mim é uma honra, um privilégio podê-lo fazer, não só pelas ligações que tenho relativamente a Candemil e António Cândido desde a tenra idade, mas também pela imagem e enfim, pelo relevo que António Cândido teve ao longo da minha vida pessoal, intelectual, e que foi sempre um exemplo um exemplo não só de um ser extraordinário, de um orador brilhante, de um tribuno fora de série, de um académico reputadíssimo, enfim, todas estas dimensões foram importantes. E quando me perguntaram para que evocar António Cândido, eu lembrei-me de uma frase da Agostina Bessa Luís, que há 35 anos, quando fizemos em Amarante a primeira evocação, então intitulada Ecos de uma Voz Quase Extinta, que era o título homónimo de uma obra sobre António Cândido, lembro-me bem, depois de me ter recebido na sede do 1º de janeiro, do qual era diretora, de eu lhe ter levado um amontoado de papéis e de fotocópias de tudo o que tinha colhido nos últimos meses sobre António Cândido. Ela escreveu um texto belíssimo, no qual ela tem esta frase, onde diz que António Cândido é o exemplo do homem e o enigma que o próprio homem representa. Ora, ao fim destes 100 anos, António Cândido continua a ser um enigma na multiplicidade das suas dimensões, das suas atividades, da sua obra. E se houver algum desígnio que nos possa ajudar a marcar esta evocação, é essa mesma, decifrar o enigma do António Cândido como homem, o enigma do António Cândido como orador, não só sagrado, mas também parlamentar, um tribuno que ocupou grandes salas deste país, de Lisboa a Amarante, passando pelo Porto ou por Coimbra, por Aveiro, ao mesmo tempo alguém que deixou uma marca com um sentido de Estado em todos os cargos que foi ocupando, desde deputado, par do Reino, Conselheiro de Estado, Ministro e Procurador-Geral da República. Nestas múltiplas dimensões, António Cândido foi sempre deixando uma imagem da sua serenidade, da sua competência, da sua sabedoria, do seu grande amor à pátria, como ele diz no discurso que fez há pouco mais de 100 anos, aqui ao lado, na Academia das Ciências, quando teve homenagem nacional e foi capa 3 dias consecutivos do então principal jornal nacional, o Diário de Notícias. O que é que nós vamos tentar decifrar do António Cândido? O António Cândido é conhecido como um orador e um tribuno exemplar. Ele teve outras funções, mas é esta que na história normalmente é a mais reconhecida e que é, de alguma forma, a mais valorizada. E no seu tempo, e mesmo hoje, os ecos que nos chegam desse tempo, esta figura, aliás, como o professor Pedro Tavares de Almeida escrevia na biografia parlamentar que vos foi distribuída neste pequeno documento, ele dizia que a elegância e a sobriedade do seu estilo, a voz cristalina e pausada, o porte majestoso e a fina ironia são os adjetivos e as marcas com que o António Cândido é relembrado desta dimensão de orador e de grande tribuno. Mas o António Cândido foi muito mais do que isso e a nossa preocupação é exatamente mostrar estas outras dimensões. Ainda citando o Pedro Tavares de Almeida, a tese de doutoramento dele é uma obra pioneira e uma marca fundamental na ciência política em Portugal. E este aspecto, ou esta valorização, porventura, é muito menos conseguida e é muito menos relembrada nos tempos que correm. Enfim, teremos ocasião, ao longo deste programa, que começa a 24 de outubro, em Amarante, com a presidência do Sr. Presidente da Assembleia da República e que terá como orador convidado o Dr. Guilherme Oliveira Martins e que terminará um ano depois, ainda em Amarante e Candemil, com a presidência do Sr. Presidente da República, assim o esperamos, um conjunto de eventos onde vamos exatamente procurar, de alguma forma, não sei se decifrar, mas pelo menos compreender melhor este enigma. E esta dimensão do António Cândido académico, do António Cândido autor de uma peça de filosofia política fundamental e atual, porque alguns
dos aspectos que o António Cândido trata nessa tese de doutoramento e depois nas provas complementares que apresentou de seguida sobre os sistemas eleitorais, nomeadamente as listas múltiplas e o voto uninominal, são de uma atualidade e de uma, relevância que ainda hoje são indiscutíveis. E, portanto, nós queremos chamar a atenção para esta dimensão, provavelmente com um evento específico aqui na Assembleia da República, mas porventura um outro também em Amarante. Aliás, é vontade do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante. Há outra dimensão do político propriamente dito. E de um político que foi um homem que começou cedo. Ele doutorou-se, tinha 28 anos, foi eleito deputado aos 29, tomou posse em janeiro com 30 anos, portanto em 1880, e foi alguém que teve uma carreira política, sobretudo nas décadas de 80 e de 90, bastante intensa. Esteve no início da formação do Partido Progressista e teve uma carreira política, não só como deputado, onde foi eleito 3 vezes, mas depois como ministro em 90 e 91, e ocupou um conjunto de outros cargos, nomeadamente foi membro da Câmara dos Pares, presidente dessa mesma Câmara, foi Conselheiro de Estado e desenvolveu, mesmo dentro do partido, aliás é um aspecto que eu espero que venha à luz durante estas comemorações, é o papel que ele próprio teve, como diz o Pedro Tavares de Almeida, na formação, na organização, na regulamentação de um partido moderno, como era o Partido Progressista, tendo ele uma curiosidade e, sendo um homem de estudo, procurou sempre os melhores exemplos, as melhores práticas noutros países e procurou trazê-lo para o Partido Progressista e para a formação e organização deste mesmo partido. E, portanto, esta dimensão política é muito mais do que o orador e o tribuno parlamentar temido que disputou, porventura, aqui na Câmara de São Bento, alguns dos duelos mais conhecidos, nomeadamente com Fontes Pereira de Melo, mas com alguns aspectos notáveis. Sendo ele um dos grandes opositores da Fontes Pereira de Melo, foi ele que, depois da sua morte, lhe fez um dos elogios mais consistentes e mais elevados àquele que tinha sido o seu adversário político, que era o Fontes Pereira de Melo, o que mostra um pouco a dimensão humana e o caráter, como dizia Agostina, que o António Cândido tinha, mas com outros, com quem teve, aliás, durante os episódios do 31 de janeiro, em que ele era Ministro do Reino, e os ataques e os confrontos que ele teve no Parlamento relativamente ao seu desempenho como Ministro nessa altura, a forma sempre com uma elegância, com uma supremacia, como ser humano e como ator político, foram sempre a sua marca indelével no seu trabalho político. O António Cândido foi, para além disso, um intelectual. Não foi só o vice-presidente da Academia das Ciências num tempo em que a presidência era nominal, que era atribuída ao rei. Era um homem que fez parte não só do grupo dos Vencidos da Vida, onde estava os 11 do cenáculo que tinham a grande intelectualidade da época, com Oliveira Martins, com Essa de Queiroz, enfim, e com outros famosos e importantes. E, portanto, este era um frequentador dos salões literários da capital, tinha pela Amália Vaz de Carvalho um carinho muito especial. Aliás, foi ele que escreveu o parecer de admissão à Academia das Ciências, e era alguém respeitado não só pela sua função política, mas pela capacidade que ele tinha em pensar livremente, o que o fez, por exemplo, sair do Partido Progressista quando se, incompatibilizou com o rumo e com a orientação que o mesmo estava a ter entre, julgo eu, 89 e 94, e, portanto, era alguém que tinha a liberdade de um verdadeiro intelectual, tinha a liberdade e a consequência dessa capacidade de pensar o país, mas, sobretudo, essa capacidade de poder contribuir para, a reflexão sobre os grandes problemas nacionais, e a forma como fazia, quer na tribuna, quer nesses espaços, era eloquente. Eu julgo que uma das grandes características ou marcas do António Cândido, a Agostina foi capaz de a traduzir nesse pequeno texto do catálogo da exposição que então organizei há 35 anos atrás, em Amarante, em 1987. E depois da conversa, a Agostina conseguiu retirar 3 ou 4 grandes marcas do António Cândido. E uma delas
era exatamente esta relação com a cultura. Permitam-me que leia, está nesse documento, e que ela dizia que António Cândido reconheceu na cultura uma arma nobre e não lhe deu nunca uso que não fosse de verdade e não de aparência. Hoje, a cultura é de aparência. Serve para produzir sentimentos e boa impressão. Nesse tempo, a cultura andava a par com o saber e este com o caráter. Esta questão do caráter é outra questão importante, porque António Cândido escreveu muito, para além dos sistemas eleitorais, sobre a moral, a ética e a política. E esta vai ser também uma das dimensões que vamos valorizar nestas conferências que se vão realizar, como dizia, ao longo do ano, do próximo de outubro de 22 a outubro de 23, em vários pontos do país. São essas dimensões que nós queremos valorizar, é esse enigma nas suas múltiplas dimensões que o António Cândido ocupou, que nós queremos decifrar, ou pelo menos compreender, não procurando unicamente limpar o pó que caiu e o silêncio que caíram sobre o António Cândido, a sua obra ao longo destes tempos. A nossa grande preocupação é que, depois de outubro de 2023, António Cândido passe a ocupar um lugar que lhe pertence na história política nacional, com certeza, mas na história do país, que os jovens sejam capazes de perceber melhor quem foi este homem, quem foi este ser que tanto contribuiu no seu tempo para Portugal e para Amarante também. Isso está perfeitamente documentado num livro escrito em 2000 pelo Armando Malheiro da Silva e um outro autor que tem uma análise muito detalhada sobre este papel do António Cândido em Amarante e na sua relação com as elites políticas locais, mas, sobretudo, queremos que fique o legado intelectual, político, cultural do António Cândido nas suas múltiplas dimensões e que este legado tenha a relevância que nós achamos que deve ter, que deve merecer na reflexão sobre os grandes problemas que o país tem e sobre aquelas que são o futuro que todos queremos trilhar para que o país fique melhor. Claro que o António Cândido, se estivesse hoje aqui, teria repetido aquilo que disse muitas vezes em muitos sítios. A doença chegou-lhe cedo, ele morreu com 72 anos, mas aos 50 já tinha problemas de saúde que muitas vezes o debilitavam e que impediam que ele participasse tanto quanto ele gostaria, mas exatamente em 30 de março de 1922, portanto, há 100 anos e uns meses, aqui perto, na Academia das Ciências, na homenagem nacional, que então reuniu o corpo diplomático, o Presidente da República, sendo o António Cândido um monárquico assumido, estando em plena República, o António José de Almeida presidiu esta sessão, fez questão de o fazer, o Governo, os tribunais, vieram do país inteiro, de várias secções e organizações do país, prestar-lhe esta homenagem. Enfim, havia um reconhecimento da obra e do homem, e o António Cândido dizia uma coisa muito simples: eu não mereço estas homenagens e digo sinceramente, com a alma aberta, que podereis ver até ao fundo. Não mereço estas homenagens, nem as sonhei. Continuo e moderei sempre, contive e moderei sempre a minha vaidade, que nunca, em nenhum momento da minha vida, constituiu um alento para alimentar. Mas, como diria a Agostina, o António Cândido tem hoje aqui a homenagem que lhe pode agradar. Não se adula, saúda-se. É como se o encontrássemos num caminho que ele anda quando era pequenino e tivéssemos dito: vai, continua o teu combate, o bom combate. É exatamente por ele ter feito este combate, sempre ao longo da sua vida, que nós estamos hoje aqui para o evocar, é verdade, para lhe prestar o tributo que ele merece, sim, mas para que o seu património, o seu legado, aquilo que ele nos deixou, sirva para construir o futuro que todos almejamos. Eu julgo que é a melhor forma de homenagear o António Cândido num dia como hoje, ou num período como este, em que vivemos, onde as incertezas precisam de respostas e algumas delas virão da nossa própria história e dos nossos próprios heróis que nos deixaram contributos que devemos utilizar e devemos mobilizar como um património nacional que não podemos perder. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luís Leite Ramos, meu ilustre colega e bom amigo.
sublinhar uma palavra ou duas daquilo que foi dito. Estamos aqui em busca do enigma que é a personalidade e a figura de António Cândido, às vezes tão contraditória e tão arrebatadora. Não estamos aqui, como também foi dito, citando Agostina, para adular, estamos aqui para saudar e para, obviamente, invocar. E, portanto, para invocar e para nos ajudar nesta invocação incipiente, de alguma maneira, e preambular também daquilo que serão as comemorações, dizem-me que agora deve usar a palavra o Sr. Presidente da Academia das Ciências, o Sr. Professor Dr. José Luís Cardoso. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado. Está aqui. Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Adélio Silva, Srs. Deputados, na pessoa do Professor Luís Leite Ramos, grande entusiasta e alma desta organização, eu saúdo todos os presentes nesta mesa, assim também como saúdo os familiares, cumprimento também os Srs. Deputados presentes e todos que aqui se juntam. O Sr. Vice-Presidente disse, creio que, incipiente e preambular. E é exatamente isso que eu aqui me proponho fazer, incipiente e preambular, apenas para justificar a presença da Academia das Ciências de Lisboa como instituição que, desde a primeira hora, se decidiu aderir e participar nestas comemorações de evocação de António Cândido, da sua obra, da sua carreira, por ocasião do centenário da sua morte. A Academia das Ciências de Lisboa não podia deixar de celebrar António Cândido, que foi um seu presidente. Sabemos que foi vice-presidente, mas na altura em que o presidente era uma figura da Casa Real e, portanto, ele foi, de facto, presidente da Academia das Ciências de Lisboa e por essa razão, nós não podíamos deixar de celebrar e de nos associarmos a estas comemorações. A Academia das Ciências de Lisboa tem o benefício de ter entre os seus membros conhecedores da obra de António Cândido. Pedro Tavares de Almeida, Guilherme de Oliveira Martins, não deixarão por isso os créditos, a Academia não vai deixar os seus créditos em mãos alheias, porque são os próprios membros da Academia que, com as suas contribuições, permitirão, nesse dia 29 de março, certamente, uma sessão de celebração também da presença de António Cândido na Academia das Ciências de Lisboa. E muitos outros, desde logo aqui o meu amigo e confrade Rui Figueiredo de Marques, não deixará de se sentir atraído pela verve de António Cândido, certamente também para, como confrade da Academia, poder também participar. Esperemos que a Academia o saiba fazer, como o soube fazer em 1922, poucos meses antes da morte de António Cândido. Já aqui foi dito e é evocado em todas as notícias biográficas de António Cândido, aquela que foi uma sessão de homenagem a António Cândido depois do seu afastamento da vida política e, ao que parece, uma sessão não apenas abrilhantada com a presença do Presidente da República, mas das mais elevadas autoridades civis, diplomáticas, militares, académicas, que se juntaram na Academia para celebrar António Cândido. E juntaram-se na Academia para celebrar António Cândido, conforme está presente no livro que foi feito então de homenagem a António Cândido, que a Academia publicou, com o selo da impressão da imprensa da Universidade de Coimbra, e, portanto, a Universidade de Coimbra está também aqui presente. É uma edição da Academia das Ciências de Lisboa, impressa na Universidade de Coimbra, e que aqui, para testemunhar aquele que é o empenho e o envolvimento da Academia das Ciências de Lisboa nesta homenagem, eu gostaria de oferecer ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República este exemplar da obra que a Academia, há 100 anos, no fundo, com a qual celebrou António Cândido. 100 anos depois, a Academia continuará a celebrar António Cândido e é este o testemunho que eu aqui posso trazer daquilo que é o empenho e o envolvimento da Academia das Ciências de Lisboa nesta celebração. É com imenso gosto que lhe entrego este exemplar da obra de António Cândido e, uma vez mais, manifesto a alegria da Academia na pessoa do professor Luís Leite Ramos em se associar a esta homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Aqui o Parlamento, muitos seguramente sabem, tem uma das mais ricas bibliotecas do país e ficará seguramente ainda mais enriquecida com esta obra notável que acaba de ser posta à disposição de todos os portugueses, sendo apenas
colocada no repositório institucional da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos desfrutar dessa obra com certeza, com todo o gosto, porque é de facto isso que se impõe nos próximos tempos. Então, agora passo a palavra ao Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Carlos Adérito, porque eu chamo de deputado António Cândido, diria quase o nosso colega, porque há aqui outros colegas deputados, António Cândido, mas ele não se subsumia apenas a esta dimensão de deputado, tinha outras dimensões que igualmente o enobreceram e o nobilitaram, e de que maneira, e uma delas foi ser Procurador-Geral do Reino. Na altura era Procurador-Geral da Coroa, Procurador-Geral da Coroa e da Fazenda. Portanto, era algo realmente com um título mais vasto. O vosso título de Procurador-Geral da República é uma coisa menor em relação ao Procurador-Geral da Coroa e da Fazenda. Não há dúvida nenhuma. Senhor Doutor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Adão e Silva. Boa tarde a todos, senhores deputados, senhores membros da mesa. Permitam-me que os saúde desta forma abreviada, para não demorar muito tempo, este início de cerimónias de evocação do conselheiro António Cândido Ribeiro da Costa. E aquilo que hoje se inicia, enfim, com a apresentação deste programa, é de facto uma homenagem, uma evocação e homenagem de um homem ilustre que serviu várias instituições diferenciadas, sempre com desempenhos elevados nos cargos que ocupou, quer pela competência, quer pela eloquência que reza a história serem ímpares. Fica naturalmente para a história como um tribuno genial, senhor de palavra elegante, expressão fluente e voz sonora, também chamado príncipe dos oradores portugueses, que mereceu até também o epíteto de Águia do Marão, como Camilo Castelo Branco lhe chamou, numa das suas obras. Mas também, enfim, desempenhou outros cargos e, no que se refere à Procuradoria-Geral, que aqui me cabe representar, em nome da Sra. Procuradora-Geral, portanto, assinalo o seguinte. O conselheiro António Cândido começou por ser nomeado ajudante do Procurador-Geral da Coroa e Fazenda em 1886. E, como ajudante do Procurador-Geral, nessa altura corresponderia certamente, ou por aproximação, à categoria profissional que hoje temos de Procurador-Geral Adjunto, e que desempenhava, enfim, várias funções de coadjuvação de Procurador-Geral e, designadamente, num setor de atividade que, ao tempo, era de uma grande riqueza, que era a de emissão de pareceres. Pareceres que ainda hoje também são elaborados pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e que, nessa altura, no século XIX, durante o século XX, teve uma enorme expressão. E, portanto, nessa altura ele teve um papel que me parece de veras importante, tanto mais que muitos dos pareceres que hoje a Biblioteca da Procuradoria-Geral da República dispõe têm a assinatura deste conselheiro António Cândido. E só em 2 de dezembro de 1898 tomou posse como Procurador-Geral da Coroa e Fazenda,
cargo que exerceu até à proclamação da República, altura em que foi aposentado. Aposentado, até se dizia no despacho, reconhecido o direito à aposentação, que requereu, não fosse pensar que foi empurrado para a aposentação, embora possa ter sido por força das circunstâncias ou da conjuntura política da época. E dessa dimensão de emissão de pareceres, eu gostava de dar apenas 3 apontamentos, porque calculo que os demais elementos da mesa poderão não se referir tanto a essa dimensão. Um deles, também assinado por António Cândido, um parecer 764 do ano de 1893, pelo qual, nesse parecer, se tomava posição nos termos de um inciso, de um parágrafo do artigo 43 da Reforma Judiciária, aprovada pelo decreto de 25 de novembro de 1886, propunha à Coroa uma composição extrajudicial de uma ação que corria termos no Supremo Tribunal Administrativo. De resto, em concordância com a norma uniformizadora, ou digamos que regulamentar, a diretiva da Procuradoria da Coroa, para ser uma atuação de uniformização dos agentes da Procuradoria-Geral que interviessem nos tribunais administrativos e sugerindo que era a melhor solução para a administração pública e para a justiça do caso. São ingredientes que hoje continuam a ter a sua atualidade. Emissão de diretivas para se conseguir obter uma atuação tendencialmente uniforme dos magistrados do Ministério Público e, em muitas das situações, nos tribunais cíveis, nos tribunais administrativos, o próprio Procurador-Geral sugerir a composição extrajudicial de certos litígios, mais de índole patrimonial, dirigidos normalmente ao Ministro, à Ministra da Justiça. Um outro parecer que se prende com um pedido, uma determinação que um auditor do Tribunal Contencioso e Fiscal de primeira instância solicitou ao Diretor-Geral dos Correios e Telégrafos para lhe remeter cópia autêntica de determinados telegramas e umas cartas, visando a instrução de um processo pendente naquele Tribunal Contencioso e Fiscal. E o Inspetor-Geral de Telégrafos recusou-se a prestar ou entregar essa cópia, dizendo que, na sua opinião, não se deveria dar cópia de telegramas senão a juízes criminais de Lisboa-Porto e aos correspondentes das demais comarcas e juízo criminal e tribunais militares. Ora, enfim, essas autoridades judiciais com jurisdição criminal eram as que se encontravam consignadas no artigo 32 de um decreto de 1 de dezembro de 1892 e que, diríamos hoje, estabeleciam uma inviolabilidade de comunicações, aqui no caso, telegramas e cartas. E o parecer, assinado também por António Cândido, depois de até fazer uma alusão à lei francesa que seria mais permissiva, concluía no parecer que era a nossa lei que deveria ser aplicada.
E, em vista dela, a opinião do Inspetor-Geral na posição do parecer era perfeitamente fundada e deveria ser acolhida. E, portanto, deveria ser seguido esse entendimento sem ser admitida sequer analogia ou paridade de razão. Ou seja, parece-me que ainda hoje este entendimento poderia ter uma grande adesão, porque estava em causa ali situações de inviabilidade, não sendo casos de instrução de processo criminal. Um último parecer que poderia mencionar tem a ver com um requerimento dirigido através do Ministério da Justiça ao Rei, de um aluno de uma escola, da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, que tinha sido condenado na pena de expulsão por 2 anos. Expulsão ou suspensão, porventura. E a dúvida que estava aqui em saber era se a prerrogativa do poder moderador do Rei abrangia ou não o perdão de penas impostas em sentenças de foro académico, de tribunal académico. Dúvida que, por isso, determinou a emissão do parecer da Procuradoria-Geral da Coroa. E porque o artigo 74 da Carta Constitucional expressamente mencionava o poder moderador que o Rei exerce, incluindo nesse poder o perdão ou a moderação, seria a atenuação de penas impostas aos réus condenados por sentenças. Mas a ideia que havia era que seriam sentenças judiciais e não tanto de outros tribunais. E no parecer veio-se, no parecer também assinado por António Cândido, veio-se a assinalar que, desde logo, o direito de perdoar ou reduzir penas se fundam em 2 considerações muito importantes. Por um lado, na imperfeição das leis. Enfim, não seria só hoje que os juristas protestavam com a imperfeição das leis, porventura já naquela altura. Mas dizendo mais que, pelo facto de as leis serem emitidas com generalidade, são normas gerais que não podem prever as infinitas hipóteses que se produzem na vida social, nas situações da vida. E a outra razão também porque esse poder moderador, no sentido de reduzir penas ou perdoar penas, também reside na conveniência de promover a regeneração ou reabilitação e emenda dos criminosos. E, segundo ele, António Cândido, este poder moderador resulta na conciliação necessária e justa da lei geral com a equidade particular. E é também o reconhecimento da perfectibilidade moral dos homens, uma homenagem dos sentimentos de humanidade e piedade social, tão necessários como princípios da justiça à vida regular dos povos. Em minha opinião, uma argumentação fantástica. Em conclusão, considerou o conselheiro António Cândido que, sendo discutível em tese, em doutrina, se as sentenças de tribunais académicos estão ou não incluídas nos incisos 7º e 8º do artigo 14 da Carta Constitucional, a interpretação que adota é no sentido de estarem aí compreendidos, pelo menos no espírito da lei. E isso tanto basta para que deva aquele requerimento do aluno ser presente
a Sua Majestade, o Rei. Terá sido, desconheço, em todo o caso, o desfecho que teve. Ainda assim, resta-me dizer que a homenagem a tão ilustre personalidade é, para a Procuradoria-Geral, importante, ainda que mais cingida a esta dimensão judiciária e de pareceres, de emissão de pareceres, e por isso a Procuradoria-Geral da República mantém inteira disponibilidade, o maior interesse em colaborar na organização da evocação e homenagem que se está realizada, de resto muito merecida. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Adérito, Vice-Procurador-Geral da República, porque nos trouxe aqui esta dimensão, como lhe chamou, judiciária do António Cândido, e, obviamente, esta agudeza de raciocínio e de pensamento não terá sido algo que nasceu do nada, algo que nasceu por geração espontânea, mas talvez tenha nascido, entre outras razões e outras circunstâncias, numa das mais brilhantes escolas de Direito de Portugal, e por isso é que eu tenho o maior gosto em dar agora a palavra ao Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, o professor João Nuno Calvão. Tem a palavra. Muito obrigado e boa tarde a todos. Antes de mais, aqueles que puderam comparecer aqui a esta curta sessão, que já vai um pouco mais longa que o expectável, e por isso tentarei também não me alongar muito. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação do Sr. Presidente, meu caro Adão e Silva, e na sua pessoa cumprimentar todos os ilustres deputados da nação aqui presentes, não me levando a mal aqui todos que distinga, salientando a importância que para a Comissão Organizadora certamente terá, um deputado e querido amigo, Ricardo Sousa, atendendo às ligações familiares que houve com a figura que hoje homenageamos e que eu desconhecia, mas que fiquei a saber recentemente, e, portanto, o meu obrigado aqui ao Sr. Deputado. E distinguindo também, e neles cumprimentando todos os deputados aqui presentes, sobretudo também aqueles que, eleitos pelo Círculo de Coimbra, aqui puderam estar presentes, outros estão compenetrados nas suas missões, nas respectivas comissões. O deputado Pedro Coimbra, que teve de sair agora mesmo, e o deputado João Paulo Barbosa de Melo, na sua figura, permita-me que distinga um dos nossos nomes maiores da Universidade de Coimbra, que foi também alguém referência para a democracia portuguesa, em particular para esta instituição, sobretudo nas suas funções de Presidente da Assembleia da República, à Assembleia da República. Excelentíssimo Sr. Vice-Procurador-Geral da República, era a sua pessoa cumprimentar a instituição e a Sra. Procuradora-Geral da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Ciências de Lisboa e, obviamente, os meus parabéns, em primeiro lugar, a Amarante. O Sr. Presidente da Câmara está, de facto, de parabéns e todos estamos agradecidos ao Presidente do Centro de Estudos Amarantinos e, em particular, ao professor Luís Ramos, distinto professor da UTAD, antigo deputado aqui tanto tempo, com excelente serviço à nação e, no fundo, comissário destas iniciativas que hoje aqui são apresentadas. Uma organização, eu diria, exemplar, porque retrata, no fundo, o quão multifacetado e quão rica foi a vida de António Cândido, enquanto parlamentar, como já foi aqui destacado, enquanto magistrado do Ministério Público, como acabou de ser aqui brilhantemente salientado, enquanto membro da Academia de Ciências de Lisboa, como já aqui foi referido pela excelente intervenção do Sr. Presidente, e, obviamente, depois também aqui cabe-me enquanto académico nessa instituição secular que é a Universidade de Coimbra, como nosso antigo estudante, como nosso professor de grande brilho em áreas científicas do direito e da ciência política, sobretudo,
e é nesse sentido que a Universidade de Coimbra, obviamente, não deixaria de estar aqui representada, tanto ao nível da Comissão de Honra com o magnífico reitor, que por impossibilidade de estar aqui presente, me delega esta honrosa missão, também como membro da Comissão Organizadora, que em janeiro, como está aqui anunciado, em princípio no Colégio da Trindade, terá essa iniciativa salientando essa faceta do antigo estudante da Faculdade de Direito, brilhante antigo estudante da Faculdade de Direito, e alguém que, tendo mais devotado a sua vida à atividade cívica e política, não deixou de deixar a sua marca no plano científico, cultural e académico. E eu tenho a certeza que o professor Dr. Rui de Figueiredo Marcos, que foi diretor da Faculdade de Direito até há bem pouco tempo, que é professor catedrático desta Faculdade de Direito, tão prestigiosa, um dos maiores nomes da história do direito de Portugal e da Europa, e também, enquanto membro da Academia Portuguesa de História e académico efetivo da Academia de Ciências de Lisboa, não deixará de ter o cunho material devido para esta excepcional personalidade de Portugal. Cabe-me apenas, neste sentido, dizer que, enquanto vice-reitor, para o pelour das Relações Internacionais dos antigos estudantes, não podíamos deixar de dizer que sim. Somos uma universidade com 732 anos, uma das 5 universidades do mundo classificadas pela Unesco como Património Mundial, mas a única, pelo lado imaterial, de termos sempre valorizado a investigação e, sobretudo, o ensino em português. Uma universidade prestigiosa pela sua história, mas também pelo seu presente, cultivando o seu ADN global, a sua abertura ao mundo, conforme o prova no dispormos hoje, dentro dos nossos 25 mil estudantes, de cerca de 20% de estudantes internacionais, oriundos de mais de 120 nacionalidades distintas. Isto para dizer que é uma universidade com prestígio histórico, mas que não deixa de ter o seu presente bastante consolidado, mas é com homenagem também à nossa história que nós consolidamos o nosso presente e projetamos o nosso futuro. E fazemos-lo também com a memória dos nossos antigos estudantes, dos nossos melhores cartões de visita, com a memória daqueles que foram professores distintos nas áreas que acabei de referir e que nos unem aqui, por exemplo, à Assembleia da República, e que são seguramente os nossos melhores embaixadores, os nossos grandes exemplos, o exemplo do que queremos para o futuro. E são exemplos, para concluir, do que aqui já foi de alguma forma salientado na intervenção do professor Luís Ramos e todas as outras que se seguiram. Exemplos da excelência técnica, por um lado, e também do verdadeiro espírito académico, exemplos de independência, de seriedade e de compromisso apenas com a verdade. Recordando aqui a célebre frase do professor Mota Pinto, Carlos Alberto Mota Pinto, de ter sempre as chaves do carro no bolso. E, por outro lado, essa componente humana de excelência em termos de caráter, de honradez, a tal dimensão ética, axiológica que aqui foi referenciada. António Cândido era um destes, era um dos nossos. Viva António Cândido, viva Portugal e obrigado a todos. Muito obrigado, professor João Nuno Calvão, ilustre amigo, é um prazer. O senhor vice-reitor da Universidade de Coimbra fez aquilo que lhe competia quando a personalidade avulta e se agiganta. Todos querem ter um pouco dessa personalidade e, portanto, ele rotulou o António Cândido como um dos grandes embaixadores da Universidade de Coimbra. Eu estou de acordo. Mas há aqui uma questão importante, que ele é, sobretudo, o embaixador da terra de Amarante. E há aqui uma circunstância extraordinária. Estive aqui numa consulta rápida ao Google e, de facto, há aqui uma espécie de um trio maravilha, se quiser, então, 3 grandes embaixadores. O António Cândido, antes de mais nada, que nasceu em 1850. Depois, a seguir, o Teixeira de Pascoais, que nasceu em 1877, e depois, para completar mesmo este trio de grandes embaixadores de Amarante, o Amadeu de Sousa Cardoso, que nasceu em 1887. E, portanto, é para nos falar desta terra tão cheia e tão rica, deste ubre
talentos, que eu passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, o Sr. Dr. José Luís Gaspar. Tem a palavra, Sr. Presidente. Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimento Sua Excelência, Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Adão e Silva, em representação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados aqui presentes, professor Dr. Luís Leite Ramos, coordenador da Comissão Organizadora e Comissário da Evocação do Conselheiro António Cândido, por ocasião do centenário da sua morte, os membros da Comissão Organizadora, em representação da Procuradoria-Geral da República, o Sr. Vice-Procurador Dr. Carlos Adérito, em representação da Academia de Ciências de Lisboa, o professor Dr. José Luís Cardoso, o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, o professor Dr. João Nuno Calvão, em representação do Centro de Estudos Amarantinos, Dr. Pedro Barros, como parceiros desta iniciativa, o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Amarante, o Sr. José Silveira, um cumprimento muito especial a familiares do Conselheiro António Cândido aqui presentes, professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, professor Dr. Pedro Tavares de Almeida, restantes convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Evocar o nome e a personalidade de António Cândido neste local, a Casa da Democracia, é para mim um ato de grande honra, mas também, não posso negar, um momento que me trouxe algum desassossego. Insigne parlamentar, político e pensador português, nascido em Amarante e desaparecido há 100 anos, convoca-nos, e estou em crer, a uma reflexão em dois sentidos. Por um lado, temos o dever de respeitar os vultos da nossa história para sermos merecedores da sua herança. Por outro lado, volvidos 100 anos, julgo que temos o dever de nos elevarmos, enquanto políticos e humanos, a essa mesma história. António Cândido é, nas palavras do professor Pedro Tavares de Almeida, um marco na fundação da ciência política em Portugal. Académico brilhante e político de grande envergadura, a sua mestria e acutilância valeram-lhe o apelido de Águia do Marão, e a atualidade do seu pensamento não deixa de nos surpreender pelas ideias que estão ainda hoje na ordem do dia. Mas, simultaneamente, foi um homem circunscrito à sua realidade e, portanto, volvidos 100 anos na história, uma história que todos conhecemos e que, em tantos episódios, não queremos que se repita, temos a obrigação, enquanto políticos, de nos elevarmos a essa mesma história. De resto, tal e qual estou em crer, faria António Cândido se estivesse entre nós. É, portanto, na evocação dos nossos nomes maiores e no seu legado que temos a oportunidade de nos revermos e inspirarmos enquanto seres humanos e de revermos e corrigirmos o curso da história. Lembrar António Cândido e as suas qualidades faz-nos desejar que elas sejam também as nossas. Finalmente, e como disse, Amarante é terra fértil e muito grata a todas as mulheres e homens que se destacam nas mais variadas áreas do saber e que nos inspiram com o seu legado. Temos realmente a felicidade de concentrar num pequeno território de geografia acidentada entre o Douro e o Minho figuras maiores da pintura, da literatura, da oratória, da política, como, por exemplo, e como já referiu, Amadeu Sousa Cardoso, Teixeira de Pascoais, Agostina Bessa Luís, Augusto Casimiro, Acácio Lino, António do Lago Cerqueira, para citar alguns dos seus destacados exemplos. É por isso, como imaginam, uma enorme honra ser Presidente da Câmara Municipal de Amarante, mas é sobretudo um gosto enorme ser parte daquela pequena comunidade
repleta de enormes personalidades. Não queria terminar sem antes referir um dado interessante e também inspirador do exercício do poder autárquico e do quanto este pode ser determinante na vida das pessoas. António Cândido beneficiou de uma bolsa de estudos para poder estudar Direito em Coimbra, concedida pela Câmara Municipal de Amarante, na altura presidida por Miguel Pinto Martins, que viria a ser, de resto, o padrinho político de António Cândido. Fica, por isso, expressa aqui também a minha singela homenagem a Miguel Pinto Martins pela sua visão e pelo exemplo enquanto autarca. Concluo citando António Cândido numa das suas muitas lições de política e de vida, a propósito de instar o Governo a avançar com as reformas políticas previstas no programa progressista. O melhor meio de conservar as instituições é afeiçoá-las ao tempo, que na sua corrente impetuosa e irresistível mata sempre o que não pode transformar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua intervenção muito inspiradora. Eu agora mesmo, para terminar, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Centro de Estudos Amarantinos, o Dr. Pedro Barros Pereira, que seguramente nos vai aqui elucidar um pouco mais ainda sobre esta figura notável do António Cândido e das suas ligações com Amarante, com Portugal e com o mundo. Vamos a isso. Muito boa tarde a todos. Ilustre Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Adão e Silva. Aproveito também para cumprimentar todos os representantes das instituições, da Comissão Organizadora e dos parceiros desta evocação do Conselheiro António Cândido por ocasião do centenário da sua morte, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Não queria fazer uma grande intervenção, até porque o essencial já foi dito e vamos ter 12 meses para falar de António Cândido, para visitar e revisitar a vida e a obra de António Cândido. É certo que no Centro de Estudos Amarantinos, a que eu presido, e todos os amarantinos de uma forma geral, vivemos diariamente um sonho e um desafio permanente de sermos capazes de honrar o legado cultural que recebemos dos nossos antepassados. É um motivo de orgulho, é um motivo de grande responsabilidade, como disse, e nós não temos nem um, nem dois, nem três, nem quatro, temos dezenas de figuras cimeiras da cultura portuguesa. E isso enche-nos de orgulho, mas também nos enche de enorme responsabilidade. E no que toca António Cândido, quando alguém nasceu há 172 anos, quando hoje estamos a assinalar 100 anos sobre a sua morte, quando estamos aqui reunidos, quando conseguimos juntar as grandes instituições a que ele esteve ligado na sua vida política, académica, social, e todas essas associações estão disponíveis para revisitar António Cândido. Todas elas aderem, e permitam que o diga, aderem com entusiasmo neste projeto. E conseguimos pôr de pé um projeto de evocação de alguém que não é uma figura corrente, que esteve ligada à monarquia, mas que deixou uma obra fantástica e fabulosa, sobretudo na ciência política, e que nós vamos visitar e revisitar e vamos trazer ao longo destes 12 próximos meses, com início em outubro deste ano, muita da sua obra ainda não investigada, ainda não trabalhada, ainda não publicada. E isso será o cumprimento deste legado que nós temos.
o esforço de revisitar, o esforço de levar, sobretudo aos mais jovens, porque os legados têm que ser mantidos, têm que ser acrescentados, e isso faz com o trabalho junto dos mais jovens. Iniciamos já, em 2022, um trabalho junto das escolas do Conselho para levar a figura do António Cândido. E vamos reforçar. Vamos ser capazes de honrar este legado importante, este legado fantástico que temos em mãos, e vamos ser capazes de cumprir esta realidade. E para terminar, vou só ler-vos uma pequena citação de Teixeira de Pascoais, há 100 anos atrás, a propósito de António Cândido, que ele bem conheceu por laços familiares. Os dois oradores supremos da nossa raça, António Vieira e António Cândido, os criadores da eloquência portuguesa, António Vieira foi um pregador, um jesuíta, um político. António Cândido, apesar de ter sido por um capricho da sorte, deputado, parte do reino e ministro, é, sobretudo, uma alma orfeicamente musical, uma alma onde a eloquência atinge o canto dos poetas. É o nosso orador poeta. Porquê? Porque nasceu no Marão há 72 anos, como o sol nasce todos os dias daqueles altos píncaros extasiados na contemplação religiosa do infinito. É um filho da nossa terra bem amada que nos enche de orgulho e nos bafeja com a sua bondade e nos ilumina com a sua palavra maravilhosa, uma das mais belas altitudes da alma portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Barros Pereira. Eu não quero acrescentar mais a estas intervenções notáveis. Quero apenas dizer que os dados estão lançados, temos pessoas com imensa capacidade e demonstrada categoria para fazer aqui uma homenagem ao António Cândido como ele merece, como o país reclama e como todos nós queremos. E, portanto, mãos à obra, as maiores felicidades, e tenho a certeza de que será um ano pleno de invocação, de criatividade e de cultura de que este país precisa e de que maneira. Os dados estão lançados, vamos a isso e a sorte seja connosco também. Muito obrigado.